Muito bem, garotada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências, dando continuidade ao conteúdo iniciado na semana passada, falando sobre doenças causadas por bactérias. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Falando de doença causada por bactéria, primeira a ser tratada na aula de hoje é a tuberculose. Tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, uma doença causada por bactéria, também é conhecida como bacilo de Koch. Como é feito o contágio dessa doença? Acontece pela inalação de gotículas expelidas durante a fala, tosse ou espirro que esteja da pessoa contaminada pela bactéria. Então, através de um espirro, a bactéria pode ser emergida para o meio externo e outra pessoa inalar e vai adquirir essa doença. Quais são os sintomas? A bactéria atinge os pulmões, onde provoca infecções e pode, através do sangue, atingir outros órgãos do corpo, como fígado, baço, rins, medula óssea e até o sistema nervoso. O indivíduo que infectado pela bactéria apresenta febre, emagrecimento e, nos casos mais avançados, tosse e hemoptise, doenças relacionadas ao sangue. Profilaxia ou cuidado, tratamento dos doentes, evitar contato com indivíduos contaminados, condições adequadas de moradia, alimentação, vacinação, dentre outros. Então, garotada, as doenças causadas por bactéria, ela pode ter vários meios de transmissão. Gente, faz a pausa no vídeo, faz a leitura do material e continua assistindo o vídeo. Nessa imagem nós temos aí a bactéria causadora da tuberculose. Estou trazendo essa imagem para que vocês tenham o conhecimento e entendam mais ou menos o formato do corpo dessa bactéria. Lembrando que ela é um ser vivo unicelular. Seu corpo é a sua célula. Outra doença é a hanseníase. Agente etiológico ou agente causador, Mycobacterium leprae ou Mycobacterium lepre, também conhecido como bacilo de Hansen. Contágio pode acontecer pelo contato prolongado com pessoas doentes da hanseníase. Hanseníase que também é conhecida como lepra. Quais são os sintomas? Lesões na pele, mucosas e nervos, falta de sensibilidade ao frio e ao calor. Quais são os cuidados que deve-se ter, ou a profilaxia? Evitar o contato dos infectados e tratamentos dos doentes. Fazer o tratamento adequado, acompanhamento médico. Lembrando que qualquer doença deve ser tratada com acompanhamento médico de um especialista na área para que se tenha o tratamento e o acompanhamento adequado para então se ter eficiência nesse tratamento. Na imagem está aí a Mycobacterium leprae, para que vocês entendam o formato do corpo, ou conheçam o formato do corpo dessa bactéria. Lembrando que a imagem é colorida para que fique mais fácil o entendimento, tá certo? É uma imagem de microscopia colorida para que entendamos com maior facilidade. Uma outra doença é o tétano. Agente etiológico, agente causador, Clostridium tetani, conhecido também como bacilo do tétano. O contágio acontece pela penetração dos esporos da bactéria em ferimentos na pele ou pelo cordão umbilical do recém-nascido, cortado com instrumentos não esterilizados. Vocês já ouviram falar em algum momento que ferro enferrujado, por exemplo, pode transmitir o tétano para uma pessoa. Alguém pisa lá num prego enferrujado, então a bactéria pode estar lá, naquela ferrugem. Na penetração daquele material, daquele prego, no pé da pessoa, por exemplo, a bactéria irá ter contato com o corpo através da corrente sanguínea e vai, então, desenvolver a doença. Quais são os sintomas?
Entre os principais sintomas, observa-se o trismo, ou seja, a alteração nervosa que impossibilita a abertura da boca, riso sardônico, produzido por espasmos dos músculos faciais ou aquele sorriso atrapalhado, bagunçado, dores nas costas, rigidez abdominal e da nuca, espasmos ou convulsões, dentre outros sintomas. Cuidados que se deve ter, ou a profilaxia, é cuidados durante o parto, no caso das gestantes, limpeza eficiente de ferimentos causados por objetos sujos de terra e manter a vacinação. Como eu disse para vocês anteriormente, sempre que preciso, vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura do material. Nessa imagem nós temos aí a imagem da bactéria Clostridium tetani, que é causadora do tétano. Imagem colorida para que facilite o conhecimento e o entendimento. Uma outra doença causada por bactéria é a sífilis, causada pela bactéria Treponema pallidum. Contágio acontece através do contato sexual e contágio da mãe para o filho por via congênita, no momento do parto também. É uma doença sexualmente transmissível. A sífilis começa na maior parte das vezes como uma ferida perto dos órgãos genitais, mas também pode aparecer nos lábios e nos dedos. A doença se espalha e pode atingir até o sistema nervoso. Os sintomas são verrugas nos órgãos genitais, manchas vermelhas na pele, febre, dor de garganta, dentre outros sintomas. Cuidados que se deve ter, ou a profilaxia, é tratamento dos doentes, uso de preservativo. Como é uma infecção sexualmente transmissível, para se transmitir, precisa do contato sexual ou contato com fluidos corporais, o sangue ou a mucosa de pessoas contaminadas. Nessa imagem, nós temos aí a foto da bactéria causadora da doença, que é o Treponema pallidum. Tem esse formato espiral ou helicoidal. Lembrando, a imagem é sempre colorida para facilitar o entendimento de vocês. Uma outra doença é a pneumonia, causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pneumoniae ou Diplococcus pneumoniae. Algumas formas de pneumonia podem ser causadas por outros agentes etiológicos causadores de doença, como vírus, fungos, protozoários e vermes. Então é uma doença diversificada que pode ser causada pela bactéria, propriamente dita, ou também por outros agentes. O contágio da pneumonia vai acontecer através de gotículas de saliva eliminadas por tosse e fala, e também pelo espirro. A pessoa que está com pneumonia, no espirro, na tosse, até mesmo falando, pode eliminar para o meio ambiente a bactéria. Em contato com outra pessoa vai causar também a doença. Ela afeta principalmente os pulmões. Sintomas: infecção pulmonar, principalmente a infecção pulmonar, dificuldade de ação dos alvéolos pulmonares, dificuldade dos pulmões em realizar a troca gasosa do ar, que vai dificultar a respiração da pessoa contaminada. Cuidados ou profilaxia: evitar o contato com infectados, tratamento dos doentes e, em outros casos, também manter sempre a vacinação em dia. Então, garotada, vocês sabem que manter a vacinação é um método eficaz para prevenir o corpo de algumas doenças. Então, manter a vacinação em dia é sempre importante. Temos aí na imagem a foto da bactéria causadora da pneumonia. Observem o formato dela, que essa é a ideia, é entender o formato ou a morfologia corporal desse ser vivo, que é um micro-organismo causador de doença, nesse caso. Estão as nossas referências do conteúdo utilizado na aula. Qualquer dúvida, procura o professor. Tudo bem? Muito obrigado. Bons estudos.